Ai, ó, deixa eu te fazer uma confissão aqui, o Cris. Claro, quando você levantou para cantar, no próximo bloco você vai cantar de novo, né? Eu e o pastor Arthur ficamos olhando aqui. Você não estava vendo que a gente estava atrás de você, né? Mas você tem um talento, um dom. Ninguém te ensinou a fazer isso. Você está num ambiente completamente despreparado para fazer o que você fez. Mas você fez com maestria. Isso é dom. E me permita, Heber, na verdade, Deus dá o dom e o talento e a pessoa desenvolve, a pessoa, com certeza, ela aplica-se naquilo e ela tem uma maior desenvoltura dentro do talento. Mas aí que tá, o que eu quero dizer é o seguinte, é humanamente natural você se alegrar em ver alguém exercendo talento, Sim, dom. Então, não é que é pecado, é legítimo isso, a admiração é legítima. Exatamente. Né? Agora, é muito mais gostoso quando você vê alguém usando o talento que Deus deu para edificação e para glorificação de Jesus e edificação do povo de Deus. Exato. Né? Então, eu compreendo as pessoas que tietam. Né? Porque é difícil não tietar quem realmente merece tietagem, uai. Embora, me permita, Heber, alguns têm uma posição mais conservadora, de equilíbrio para conservadorismo, né? Eles não gostam da tietagem. Alguns autores até escrevem que tietagem é um pecado da igreja brasileira. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ter equilíbrio, como eu disse. Talvez, Heber e Cris, a questão gire em torno da aceitação de certa linguagem secular. Aí que tá. Como é que na minha opinião, como é que um cristão tieta alguém que está usando o talento que Deus deu para a glorificação de Jesus? Glorificando Jesus, em vez de glorificar o cantor. Uai. Exatamente. Aí é que está a diferença. Uhum, né? Com certeza, pastor. Por exemplo, quando você era do mundo, eu tenho certeza que as menininhas, macaquinhas de auditório, né? Ficava lá, lindo, lindo, não sei o quê. Agora, depois que você se apresenta para o povo de Deus, ninguém fala isso, ou fala. Bom, sabe que isso foi algo... Foi algo, a transição da minha conversão não foi fácil nesse sentido. Porque eu quis totalmente desvincular aquilo que eu era, né? O meu passado. Quando Moisés saiu do Egito, gente, ele não quis saber nada do Egito mais, acabou. É verdade. Então, existia uma imagem vinculada. Então, no caso, como eu já lhe falei, Deus precisou me tratar com maturidade para poder poldar e dizer, até aqui tá legal, depois não. Tipo, não precisa, não autógrafo, não abraço, tem que ter uma postura, não, tudo tem que ter um equilíbrio. E aprendi uma coisa, pastor, que, por exemplo, o ministro, o cantor que canta músicas de Deus, da palavra de Deus, ele é responsável para se posicionar para que a imagem dele e a autoridade como sacerdote, porque todos, a Bíblia diz, somos sacerdotes, né, reais. Então nós exercitamos, que seja pastores, o líder ou não, salvos, exercitamos o sacerdócio, né, de quê? De representar Cristo. Devemos ter uma postura cristã. Então, quando uma pessoa exercita uma postura cristã, com princípio, se tem que exortar, exorta. Quando uma menina, quantas vezes, né, pessoas, Cris, calma, o que acontece, rapaz? Tá tudo certo, rapaz, sou seu irmão, tá tudo certo, com amor, né? Amém. Com amor, mas tem que falar. Então, tudo é feito debaixo de amor, de equilíbrio. Mas, Cris, posso fazer uma pergunta? Claro, meu querido. Chata. O artista por natureza, tem que ser, senão ele não é artista. Ele tem um ego um pouco maior do que o dos outros, né? Afinal de contas, quem faz arte para mostrar. Então o ego aumenta. Quando o pastor chega e dá uma exortada do artista, o ego desse artista não reage de uma maneira um pouco mais dolorida do que o ego dos outros? Bom, depende de com quem você está lidando, né, pastor? Justamente, o meu caso foi no contrário. Ah, é? Eu tive alguns problemas. Em certos lugares, vou abrir, eu nunca falei sobre isso. Então, vamos lá. Mas em alguns lugares eu não me
como se fala em português? Firmei. Eu não me firmei em certos ministérios, porque não me tratavam como uma ovelha normal. Ah, tá. Mas como um artista. Então isso, eu não gosto disso. Então eu sempre, hoje por exemplo, estou debaixo de uma cobertura espiritual, de uma pessoa que, desculpa a expressão, mas às vezes me arrebenta, me fala. E eu preciso hoje de pessoas assim, né? Para mim um princípio, um meio de sobreviver. Eu sei, porque eu sei de onde eu venho, eu não quero mais papo com o Egito. E como já lhe disse, o desvio do homem, né? Ele se baseia em 3 coisas. Na palavra dom, orgulho e mulher. Se ele não cuidar nessa área, se ele não tem pessoas do seu redor que vão lhe falar as coisas, dizer está errado, não está bem, cuidado aí, cuidado lá, seja o que for, pessoas mais espiritual do mundo ou mais exposto, ele tem que ter um ambiente, uma igreja, um pastor, uma cobertura que venha realmente cuidar nesse sentido. Se não, pastor, se perde. Porque muitos pastores, até mesmo cantores, você vê, às vezes, você ouve escândalos, porque na verdade, às vezes, essa pessoa que não está preparada por elogio, para adquirir um grande ministério para ser exposto, ele vai se perder nessas áreas, e não tem uma pessoa do lado, ao redor do artista, para evitar a idolatria, para evitar que a própria pessoa se torne ídolo. Porque é isso o problema. Antes de ser idolatrado, o Satanás, ele quer, com certeza, que a pessoa assume o poste de idolatra. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo, a postura do ministro é muito importante. Exatamente. O ministro tem que emanar unção, ele tem que emanar autoridade, respeito e posicionamento. Quando Essa isso fala, é visto, Cris, então as pessoas passam a respeitar. Desculpa, essa fala é importante. Me veio 2 pensamentos. O primeiro, em relação à liderança. Por exemplo, ele citou um caso de uma liderança que tratava ele diferentemente. Então, de praxe, de acordo com as escrituras, essa liderança ela não está afinada com as escrituras, não agiu corretamente. E aí, dentro desse ponto de liderança, o que tem acontecido hoje, eu não quero ofender ninguém, eu procuro ter uma postura equilibrada, mas existem ministérios autônomos. É como se houvesse uma desvinculação do ministro, da pessoa do ministro, com uma base, um domicílio eclesiástico. E aí que entra esse problema. Por quê? Porque Timóteo falou que uma das características do ministro, um dos requisitos para ele ser ministro, diz assim o texto, 1 de Timóteo 3:1, o que deseja o episcopado, ou se tornar ministro, deseja uma excelente função. Só que esta palavra, episcopado, significa, não é o que deseja ser um ministro apenas, significa estar no meio de um time, para entrar justamente nisso que ele falou. Se você estiver num time, ele vai me apontar os meus desvios, você vai me corrigir, você vai me orientar, e é tão gostoso andar em time, em equipe, eu falo em grupo, porque as pessoas também vão reconhecer teu talento, vão te admirar, vão te parabenizar, isso não é ruim. E aí vem essa segunda fase, a questão estritamente do pecado. É o pecado que gosta de trabalhar com o ego, com a vaidade, com o orgulho humano. E é por isso que existem os inimigos da cruz. Porque a cruz, de acordo com o irmão Stott, é a pedra de tropeço para o orgulho humano. Se nós nos apegarmos à cruz de Cristo, nós não vamos passar por esta situação de aceitar o orgulho crescer dentro da gente. Então tem vários inimigos da cruz, por exemplo, o autoendeusamento, a autoglorificação, a autogratificação, o autoaplauso, tudo isso. Então a gente precisa saber tratar.
a questão do pecado e a questão da liderança, para a gente não se desviar e entrar por caminho ruim aí, de acordo com as Escrituras. Muito bem, estamos apresentando o programa Vejam Só, diretamente da Expo Cristã. Vamos para o intervalo, voltamos já já para o terceiro bloco do nosso programa. Voltando com o programa Vejam Só, como você sabe, transmitido diretamente da Expo Cristã, aqui no Parque AMB, em São Paulo. E daqui a pouquinho nós vamos terminar o programa com o Cris Duran cantando mais uma música. Ele que está, além de cantando, está explicando uma porção de coisas importantes sobre o tema de hoje. Será que o povo de Deus está endeusando os cantores e artistas evangélicos do mesmo jeito que o mundo costuma fazer com os artistas de lá? Ele que viveu os dois lados da história, né? Tá sendo bastante útil. Agora, o pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga, que também tem programa no rádio aqui em São Paulo, que de certa forma é artista também. Queria, pastor, que o senhor falasse o seguinte: tudo que nós discutimos no bloco anterior, o irmão Cris mencionou, aliás, deixa eu explicar um negócio, o irmão Cris Duran é pastor também, né? Pastor da comunidade evangélica vinculada a Brasília, é isso? O pastor Cris Duran disse que uma das coisas mais importantes para o artista é vigiar o próprio ego, para que ele não fique insuflado e tal. Imagina quem, né, recebe aplauso e admiração, etc. O apóstolo Paulo fala do espinho na carne, que Deus mandou ou permitiu um espinho na carne, como é que ele fala? Um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo a fim de que ele não se ensoberbecesse. Será que é isso que está faltando para alguns pastores aí e líderes evangélicos, espinho na carne? Todos têm as suas tribulações, as suas pressões ministeriais, que já servem como estanque contra o orgulho. No caso de Paulo, é uma questão interessante, porque era espinho na carne, a palavra ali no grego é estaca na carne, e ao mesmo tempo um mensageiro de Satanás. Então, dá a entender que Paulo sofria por uma pressão externa, maligna, e ao mesmo tempo algo que o incomodava na sua própria carne. E aí entram as conjecturas. Mas, sem dúvida alguma, se o ministro, e eu quero até dizer aqui uma coisa importante, nem sempre o ministro que está sendo usado por Deus, eu vou entrar numa questão polêmica, Heber, significa que Deus aprove o seu caráter. Nem sempre aquele que é usado por Deus tem o aval de Deus para o seu caráter enquanto ministro, e a base de todo ministério é o seu caráter. Se ele tiver as virtudes de Cristo na sua vida, ele vai exalar a fragrância do evangelho. O apóstolo Paulo fala que alguns pregavam o evangelho por inveja e porfia. São 6 ou 7 condições, esse texto em Filipenses capítulo 1, do verso 15 a seguir, que ele coloca. Tem gente que prega até por interesse. Mas o que eu quero dizer é que o evangelho, ele não diviniza nem desumaniza alguém. Então, a pessoa que foi beneficiada, quer seja uma pessoa que nós julgamos como artista, e esse é o ponto que eu acredito que nesse programa a gente deve debater, é a questão da linguagem. Nós podemos aceitar esse tipo de linguagem no nosso meio cristão, dentro da igreja, nós utilizamos normalmente esse tipo de linguagem. É o artista, é o fã-clube. Artista de quê? Fã-clube. Jesus, aqui eu faço uma pergunta, Jesus estipularia condições para pregar? Jesus estipularia condições para ministrar, para curar, para ensinar? Então é isso que a gente tem que debater aqui. Como disse, é uma tensão, mas nós precisamos de um ponto de equilíbrio. Eu não estou querendo, embora vocês já perceberam que eu tenho uma linha um pouco conservadora, mas voltada para o equilíbrio, justamente para evitar os exageros. Eu não concordo de alijar, de preterir, de escantear o ministro, seja o pregador ou seja o músico. Eu acho que a igreja precisa criar mecanismos para abraçar essas pessoas, e aí sim, depois que elas são usadas por Deus, elas vão ter que tomar cuidado para não entrar no caminho do orgulho e da vaidade.